Cara, eu não quero ser um alarmista, mas eu tenho que ser realista. Eu acho que a carreira de programação ela tá por um fio. Eu vou te explicar por quê nesse vídeo e como que você faz para que você continue aí na sua carreira maravilhosa de tecnologia, né? Se protegendo dos avanços do mundo, que eles são inevitáveis, tá? Então, vamos dar um contexto, um cenário da história do programador. Alguns anos atrás, o programador era o rockstar, assim. Não vou nem falar da época de 2021, da pandemia, que houve um derrame de dinheiro nas empresas de tecnologia e a gente contratou um monte de desenvolvedores, os desenvolvedores estavam ganhando rios de dinheiro. Falar até um pouco antes, assim, né? Existia um termo que era transformação digital. Então, as empresas tradicionais começaram a se digitalizar. Então, precisava de times de tecnologia, consultorias de tecnologia, desenvolvedores, programadores. E esses profissionais, como eram escassos, como eram considerados de um nível de execução acima da média, naturalmente também essas pessoas ganhavam mais dinheiro. Por outro lado, também, então, junto com a transformação digital, começaram a surgir as startups, empresas propriamente de tecnologia aqui no Brasil. Então, existia demanda muito forte para pessoas programadoras, desenvolvedores, pessoas de banco de dados, enfim, todas as áreas correlatas aí dentro da tecnologia. Na área de tecnologia sempre foi uma área muito boa, porque sempre existiu mais oferta do que demanda. Então, quando você tem mais oferta do que demanda, o que acontece, né? O custo ele sobe, né? A escassez, né? Propriamente dita. E aí, o que está acontecendo? A gente está num momento aqui que é um ponto de inflexão do mundo, né? Existe uma questão forte de inteligência artificial e de agentes de AI, que começou com um negócio muito buzzword, né? Tipo que agora o mundo vai ser tomado por agentes de AI, só que a gente já tem indícios do que esses agentes de AI vão se transformar e segura essa informação. Os programadores vão sumir? Não vão sumir. Vão continuar existindo, a gente vai continuar precisando de programadores, isso não é o fim da carreira, da área de programação. Mas a gente está num ponto de inflexão que é o ponto de mudança. Não vai existir mais programação, áreas de programação, de desenvolvimento como era antigamente, ponto, simples assim, é uma evolução, a evolução do mundo. Então a gente evoluiu de uma máquina de escrever para um computador. Então, se você fala assim, o computador não vai substituir a máquina de escrever. Você conhece alguém que usa máquina de escrever hoje, né? Mas a máquina de escrever dá para escrever lá e o computador, cara, então são muito poucas pessoas que escrevem na máquina de escrever. Eu escrevo no meu journaling, né? Eu faço anotações no meu diário. Eu vejo muito mais pessoas fazendo anotações no próprio computador, no Notion, ferramentas como essa, do que hoje escrevendo, né? Apesar de que eu gosto de escrever, eu acho que para a mente é uma ferramenta muito interessante, mas isso é outra história. Então o mundo muda, né? E o que aconteceu? Uma história muito, muito boa, né? A história das locadoras sendo engolidas pelos streamings. Mas eu gosto muito, né? Como eu gosto de fotografia e gravar vídeo, cara, a história da Kodak é a mais emblemática, assim, né? Porque a Kodak era a maior empresa de foto do mundo. Então vamos supor que a Kodak ela é o desenvolvedor tradicional que está por cima da carne seca, que ele é o bambambam, tal, não sei o que. E aí muita gente alertou a Kodak. Muita gente alertou a Kodak que ia dar merda, que precisava se digitalizar, que precisava ir para as câmeras digitais. Inclusive, o projeto de câmera digital surgiu dentro da Kodak e não foi aprovado. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse vídeo é tipo um alerta para você que eu estou fazendo, igual o pessoal de dentro da Kodak alertou que precisava evoluir com a tecnologia, com os produtos, tá? Então, entenda que você como programador, você precisa evoluir, você vai precisar fazer as coisas de uma maneira diferente. Se você já é experiente, se você já está fazendo sua carreira no mercado há muitos anos, você vai precisar fazer de uma forma diferente, tá? Qual que é a forma diferente? Entender o que está acontecendo no mundo, entender essas ferramentas que estão chegando, entender como o mercado está se
comportando. Então é entender o que a oferta vai necessitar. Então não vai ter mais oferta daqui para frente, vai começar cada vez menos ter oferta de programadores tradicionais que escrevem códigos puros, né? E cada vez mais a gente vai ter programadores que precisam utilizar essas tecnologias, né, esses copilots para programar, criar esses programadores que serão aptos a criar agentes, que esses agentes vão ajudar no dia a dia das empresas. Então a gente vai precisar de programadores diferentes e você precisa se adaptar. Essa é a verdade. O mundo, né, aquela questão, né, assim, o mundo evolui e não é o mais forte nem o mais fraco que sobrevive. Já ouviu isso, né? É quem consegue se adaptar e você vai precisar se adaptar, tá? É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Então, a minha sugestão se você está construindo uma carreira, se você está nesse ponto de inflexão, você está num momento bom aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo aqui, você sabe que isso vai acontecer, tá? E quando você sabe que isso vai acontecer, você tem esse nível de consciência que as coisas estão mudando, você pode tomar ações, se antever, né? Que é muito melhor você tomar ações quando ainda a coisa não estourou do que depois você ter que correr atrás do tempo. Então entenda, né? Faça o seu exercício, converse com as ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial. Fala, porra, cara, o mundo tá mudando, eu sou programador, o que eu preciso fazer para me adaptar, né? Interage, né? Usa a ferramenta de forma inteligente. Agora, o que eu faria? Cara, no final do dia o programador é um profissional, né? Ele é uma parte da empresa, ele ajuda a empresa, né? Deveria ajudar a empresa ou a trazer resultado, trazer receita, ou a reduzir custo, ou trazer eficiência operacional. Cara, a minha sugestão se envolva o máximo possível que você puder na sua empresa. Não fique apenas no código, não fique, porque isso vai virar commodity. E aí, voltando na parte de agentes de AI que eu falei, os agentes de AI que a gente tem hoje, ou do que já está saindo do ChatGPT, ou o próprio Cursor, né? Cursor, que é o IDE com inteligência artificial, o Anthropic, cara, assim, ele já tá num nível que é assim, ele já vai substituir muita gente, assim, tá? Então, esse é o ponto de alerta. Então, outro dia eu sentei do lado de um desenvolvedor lá na empresa e a conversa que eu tive com ele, no futuro, eu vou ter essa mesma conversa com a gente e ele vai executar o que o desenvolvedor executou, tá? Agora, como que você faz para você não perder a sua carreira, né, a sua posição para um agente de AI? E não duvide disso, tá? Assim, não seja um negacionista, não vou perder. Cara, dependendo do escopo que você tem, você vai perder sim, né? Dependendo do escopo que você tem, né, da influência que você tem, de como você participa das coisas, não duvide disso. Não duvide disso, tá? Então, estou te dando esse alerta. Então o que eu faria? Eu me envolveria, cara, eu iria para a empresa, eu conheceria outras áreas, eu me interessaria pela área de produto. No final, a tecnologia é sempre para construir um produto, um serviço, uma solução. Me envolveria com essas pessoas, me colocaria à disposição para ver como que eu ajudo, chegaria no comercial, falar, cara, como que tá a parte de vendas, tentaria chegar nos níveis de diretoria o mais rápido possível. Como que eu converso com essas pessoas, como que eu posso gerar valor, como eu posso agregar, como eu posso ser útil. Cara, e tem um negócio que eu falo aqui, aquela parada, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E imagina a seguinte questão. Imagina que você está trabalhando numa startup e o CEO da empresa, ele não te vê, ele não sabe que você existe, que você trabalha lá na empresa, porque você não vai para a empresa, por exemplo. E daqui a pouco existe um agente de AI que pode fazer basicamente o trabalho que você faz. Para essa pessoa que toma a decisão e já não está vendo o profissional, e o agente de AI pode fazer a mesma coisa que essa pessoa, para ele substituir essa pessoa por um agente de AI é muito óbvio, entende isso? Então assim, cara, se você nem está sendo visto, né, você é um agente de AI e ser humano, assim, que no futuro, aí você fala assim, pô, não vai substituir o que eu faço. Foi o que eu falei, dependendo do que você faz, dependendo do que é o seu escopo no dia a dia, dependendo do nível de complexidade das tarefas que você executa, se você é apenas um executor, um
escritor de código, eu ficaria preocupado. Tá? Então, assim, eu queria trazer esse pensamento para você. A tecnologia está evoluindo numa velocidade que é um negócio maluco. A gente já está começando a ver casos reais de agentes de AI que sim estão trazendo produtividade, reduzindo custo, trazendo receita, que sim já começa a precisar de menos pessoas em alguns times. Sim, a gente já vê isso. Eu já vejo isso, tá? Na minha carreira de fundador, executivo, eu já vejo isso. Então, não subestime, né? E se você tem esse nível de consciência que eu estou te passando agora, você pode usar isso a seu favor, né? Você, cara, como que eu aprendo a lidar com essas tecnologias, como que eu crio agentes para me ajudar a executar meu trabalho, para ajudar a empresa, ou para ajudar a fundar minha própria empresa. Enfim, o que eu gostaria que você fizesse por você cara, só não deixa a vida me levar, né? Vai seguindo, que uma hora, se você não fizer nada agora, pode ser que você tenha um tempo de vida ainda trabalhando dessa forma antiga, mas saiba que a gente precisa se adaptar, tá? Então é importante entender tudo o que está acontecendo, porque, cara, assim como eu tive uma carreira maravilhosa em tecnologia, eu também quero que você tenha uma carreira maravilhosa em tecnologia. Eu não tô aqui pra pôr medo em você. Eu tô aqui pra, ser um conselheiro pra você. Um advisor. Tipo, cara, presta atenção nisso, né? Eu te daria esse conselho se eu estivesse falando com um programador que me perguntasse assim, o que você acha? Você acha que vai mudar? Você acha que vai ficar assim mesmo? Você acha que é preocupante? Então eu responderia isso que eu respondi nesse vídeo. Beleza? Eu fico por aqui, me fala o que você acha, se você concorda, se você não concorda. E é isso aí. Tamo junto. Bora usar a tecnologia para criar produto aí, transformar nossas vidas e nunca se esqueça, né? Tecnologia é o meio, não é o fim. Se inscreve no canal aí, pô. Tamo junto. Valeu.